Como obter salvação? Como se salvar? Como garantir que você está seguro, tranquilo, né, repousando na certeza de que você está salvo? Será que a nossa salvação é conquistada dia a dia? Será que as nossas ações constroem aquele famoso castelinho lá no céu, né? Será que nossa bondade diária compõe um tijolinho? E será que quando você é mau, Deus então tira um tijolinho e a nossa casa no céu pode ficar inacabada? Será que esse poder de construir uma casa no céu está na minha mão e na sua mão? Ou será que Jesus prepara para nós esse lugar no céu? A Bíblia nos diz que Jesus foi nos preparar lugar, que Jesus é quem garante a nossa salvação, quem garante a nossa vida eterna, quem garante a nossa posição com Ele, né? Como filhos e filhas de Deus, como irmãos mais novos de Jesus, irmãos e irmãs mais novos de Jesus. A salvação é um tema tão falado, né? Nós nos preocupamos e falamos e cuidamos, e a Bíblia fala bastante da nossa salvação, mas a Bíblia apresenta que a salvação é um presente, é o maior presente, é um presente que Deus nos dá. Essa notícia é tão boa que ela é a notícia. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia, a boa notícia. E qual é a notícia? A notícia é essa, que a salvação que eu não conseguia conquistar, Jesus me dá, e me dá de graça. Sou salvo pela graça mediante a fé. Quando conheço Jesus, quando reconheço que Ele é meu Senhor, quando declaro isso, eu sou salvo. O apóstolo Paulo nos conta isso na carta de Paulo, no capítulo 9, que é a nossa leitura hoje, guiada aqui pela Bíblia 365. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje chegamos ao capítulo 9, aqui dos versículos 25 até o capítulo 10, versículo 13. E o apóstolo Paulo está dizendo ali no versículo 30, o que significa tudo isso, né? Ele cita os textos de profetas, falando de um povo que não era povo e foi feito povo, né? Como Deus recolhe pessoas que não eram filhos e faz filhos e filhas, né? O que significa isso tudo? Ele diz no versículo 30, embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Povos que não conheciam a Deus, que não seguiam os rituais, que não faziam sacrifícios, que não praticavam circuncisão, de repente são chamados por Cristo e declaram a fé e são feitos, então, justos, são declarados justos. Isso aconteceu pela fé. E o povo de Israel, que era o povo de Deus, a quem Deus se revelou, versículo 31, já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que o povo de Israel nunca teve sucesso? É a pergunta que ele faz, por que não? E ele responde, porque tentaram se tornar justo por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E ele cita aqui, né, põe em Sião uma pedra que os fará tropeçar, mas quem confiar na rocha que é Cristo, jamais será envergonhado. Olha, o apóstolo Paulo diz agora no capítulo 10 que Deus nos declara justos. E Deus faz isso do jeito dele, porque ele quer e como ele quer. E ele diz que seguir a lei, tentar seguir a lei, é um jeito de tentar se apegar à sua própria maneira de se declarar justo. Então, às vezes, nós achamos e tentamos fazer boas obras porque nós criamos um caminho para nos sermos declarados justos. Então falamos que se obedecermos ao que as pessoas dizem, se cumprirmos os rituais, se formos bonzinhos, se fizermos coisas boas, isso nos declarará justos. Mas nós devemos seguir a nossa maneira de sermos declarados justos ou a maneira de Deus? A maneira que Deus escolheu é a maneira de crer nele. É o versículo 4. Pois Cristo é o propósito pela qual a lei foi dada. Como resultado, todo que crê será declarado justo. Ele fala isso porque diz que tentando seguir a lei, nós recusamos a maneira de Deus.
Entenda o seguinte, quando você tenta conquistar a salvação por suas próprias forças, você recusa o presente que Deus te deu, chamado salvação. Você recusa a salvação que Deus opera na sua vida. Então não recuse a salvação de Deus. Não tente criar um outro caminho de salvação. Não rejeite o caminho de salvação oferecido por Deus, criado por Deus. O caminho que Deus criou para que eu seja salvo, para que você seja salvo, é a fé em Jesus Cristo. E talvez isso te leve para um raciocínio, né, um pouco problemático agora. Porque se as coisas boas, as boas obras não salvam, então por que eu vou fazer coisas boas? Por que eu vou amar o próximo? Por que eu vou obedecer a Deus? Por que fazer boas obras? A Bíblia não diz que você não tem que fazer boas obras. Só diz que elas não salvam. Só entenda isso. Porque se você não entender isso, você vai estar rejeitando o presente que Deus te deu, que é o presente da salvação. E as boas obras? As boas obras é o seguinte: agora que você entendeu que você é salvo por Cristo, agora que você entendeu que você é filho de Deus, agora que você entendeu que Deus te deu o maior presente de todos, o que você vai fazer? Como é que você vai agir? Já que Deus colocou vida dele em você, você vai querer agir como ele manda ou vai querer desobedecê-lo totalmente? Você vai querer parecer com o seu pai, né, que te chamou, que te buscou, que te deu vida, que te fez herdeiro dele, que te adotou? Ou você vai querer viver como as pessoas más desse mundo vivem? Boas obras são o resultado daquele que foi alcançado por Deus. Boas obras é a consequência de quem é salvo por Jesus. Então, se você é salvo por Jesus, você fará boas obras. Elas não te salvarão, mas elas revelarão que Jesus Cristo está morando na sua vida. Eu espero que essa reflexão de hoje te ajude a declarar que você segue a Cristo, que Jesus é seu Senhor, a declarar e acreditar, porque é justamente pela fé que nós somos justificados. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: quem crê nele é declarado justo, o versículo 4, e lá no versículo 9, né, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É como diz as Escrituras: quem confiar em Deus jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe nada mais urgente e importante para mim e para você hoje do que revisarmos o nosso coração quanto à nossa fé em Jesus Cristo, do que revisarmos a nossa conduta quanto à nossa declaração sobre quem é Jesus. Eu espero que você possa revisar o seu coração e confiar nele, crer nele de todo o seu coração e declarar com a sua boca que ele é o Cristo, que ele foi morto e ressuscitado, que ele é o Salvador, que você creia em Jesus e proclame, porque isso é sinal de que Deus habita em você. Que crendo em Jesus, você possa viver como Jesus viveu e produzir coisas boas. Que através desse processo todo, Deus seja glorificado pela minha vida e pela sua vida. Em nome de Jesus, amém. Foi uma bênção compartilhar hoje mais um trecho da Bíblia com você. Que alegria podermos ler a Bíblia juntos. E peço a Deus que nos dê graça para continuarmos, tá? Se você entende que essa reflexão pode levar outras pessoas a pensarem sobre a fé em Jesus Cristo e que isso pode abençoar vidas, compartilhe esse vídeo, tá bom? E antes de ir embora, deixa aquele like no vídeo, aquele joinha, vê se você está inscrito. E a gente se vê aqui amanhã, lendo a Bíblia, né? Vamos seguir aqui a sequência da Bíblia 365 até o final da Bíblia toda, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.